O que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e as suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre o estado vasto desse teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base do incentivo verdadeiro de toda civilização. Conforme for o ideal, assim é um homem. Me permita complementar com uma outra parte desse livro. Se Deus fez o mundo, replicam garbosamente certos materialistas, quem fez, portanto, a Deus? Tal objeção é insensata. Deus não se vem adaptar à cadeia de suas criaturas. É um ser universal sem limites no tempo e no espaço. Conseguinte, é infinito e eterno. Não pode existir ser superior ou igual a ele. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, ligam e harmonizam todas as forças individuais, que se não fossem ele, estariam insuladas e divergentes, abandonadas em si mesmas, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior. Essas forças só teriam produzido a confusão e o caos. A existência de um plano geral, de um alvo comum, para o qual tendem todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema que é Deus. Aí você me pergunta, de que trecho da Bíblia é isso que você leu? Não é trecho de nenhum capítulo da Bíblia. É apenas um livro que eu mencionei no outro vídeo, no vídeo da evolução do passado, que fala sobre o porquê nós estamos aqui. Esse livro ele é bem intuitivo porque ele reforça a importância de nós, como seres viventes nesse universo, ao menos em algum momento da sua existência por aqui, fazer essas perguntas. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Eu já falei tantas e tantas vezes aqui nesse canal que não há como você evoluir alguma coisa, seja para qual propósito seja, se você não sabe as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus problemas. O intuito desse canal sempre foi colocar na mente de vocês essas perguntas. E aí você me pergunta, mas mensageiro, por que eu tenho que saber dessas coisas? Porque são através dessas coisas que você vai conseguir interagir melhor nesse mundo. Conseguir, quem sabe, se desvencilhar de muitos e muitos problemas. Em alguns vídeos aí, para quem segue a trilha do Liberte-se aí, vai saber que eu falei muito sobre isso daqui. Nesse mundo, só tem 3 tipos de pessoas vivendo aqui. Ou você veio para aprender, eu quero aprender alguma coisa por aqui. Ou você veio ensinar, porque você já advém de inúmeras experiências evolutivas, ou você é apenas um prisioneiro. E eu reforço aquilo que eu falei nas minhas lives e nos vídeos anteriores. A maioria das pessoas que estão aqui são prisioneiros. A maioria. E aí não adianta a pessoa bater o pé e chorar e fazer mimimi, porque aqui não vai adiantar muita coisa. A verdade está lá fora, cabe você observar isso. Eu já falei aqui em alguns vídeos, vou continuar repetindo. Se você acha que eu estou errado em tudo que eu estou falando, você pode me provar o contrário. Posso dar alguns exemplos aqui para vocês, já que supostamente eu estaria errado. Se eu estou errado, por que o seu vizinho
Vamos criar cenários hipotéticos baseados no mundo real. Por que que o seu vizinho é bilionário, tem tudo o que ele quer, consegue tudo, não acredita acima de qualquer coisa que exista um Deus que criou ele? Ele prospera, fomenta negócios, enfim. É um cara totalmente desalmado, vamos dizer assim, né? Mas próspero, feliz, abundante. E você lá, um profeta, quem sabe, né? De uma igreja, um cristão, quem sabe, que está lá todos os domingos, né? Fazendo as suas ofertas, dando o seu dízimo para a igreja, confessando, né? Seguindo os ritos sagrados da igreja. Mas é um cara lascado, fudido. Desculpe a palavra, mas a gente precisa parar de mimimi, né? Me responde essa. Você não vai ter essa resposta, né? Mas se você for numa igreja, você vai ter essa resposta. Mas não é a resposta verdadeira, né? Eu já falei isso lá na evolução do passado. Não, meu filho, você precisa sofrer, precisa passar fome, muita dificuldade, porque é assim o reino dos céus só recebe pessoas pobres e sofredoras. Eu dei esse toque no último vídeo aí, que saiu daqui a pouco. A regressão do futuro aí, ó. Eu não vi em nenhum momento na Bíblia aqueles que supostamente eram os escolhidos de Deus serem pobres e miseráveis. Eu nunca vi. Pode ser que eu esteja errado, mas se alguém aí for um estudioso mais a fundo da Bíblia, lembrando que eu já passei em muitas denominações religiosas, quando eu era jovem, muito jovem, tá? Que eu cantava em coral de igreja, participava de tudo que tinha lá, né? Desde a católica, evangélica e outras aí, adventista. Então eu também já li a Bíblia tal, umas 2 vezes naqueles tempos. Então faz muito tempo e tem uma aqui em casa também. Eu não me lembro de em algum momento nenhum escolhido de Deus ser um cara ferrado. Eu nunca vi. Pode ser que tenha aí se vocês quiserem me falar, quem sabe a gente cresça junto, né? E aí a gente fica escutando essa baboseira, né? Ontem, vou até casar com isso que eu escutei ontem, uma pessoa dizer para mim, mas o mundo tá complicado, não sei o que. Eu falei, não, o mundo não está complicado, é tudo culpa das pessoas. Quando tudo isso aqui foi criado, eles colocaram um problema aqui sobre a Terra chamado ser humano. O ser humano é ignorante, ele é ambicioso, ele é egoísta. Aí vamos lá, eles criam os próprios problemas deles, depois eles mesmos jogam esse problema nas costas de outros criadores de problemas, né? E aí vira essa bagunça que tá o mundo aí, né? Inversão de valores, um monte de blá 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 que a gente já falou aqui. O assunto desse vídeo é um pouco variado, né? Porque tem muitas coisas aí para se falar. Então, quando a pessoa chega para mim e vem com esse papo, mas eu não preciso saber, cara. Eu acho que quando você não quer saber, tudo bem, eu consigo entender isso. Mas nada vai mudar que os fatos estão aí. As pessoas ficam, mas você não pode pensar assim, porque a gente tá aqui, porque a gente tem que passar pelas provações e não sei o que. Cara, mas peraí, então quer dizer que se você tá me dizendo isso, você então tá concordando comigo que tudo isso aqui foi um teatro desenhado e você só tá vivendo um personagem nesse jogo. Eu conheço pessoas que elas não fazem assim uma vírgula de nada. Nada, mas elas conseguem tudo na vida delas. E assim como eu também vejo outras pessoas que correm atrás, que lutam, bicho, os caras não conseguem nada. Nada e morrem na praia. Mas porque você precisa vibrar as boas energias. Eu acredito que isso exista. No entanto, eu tenho uma playlist aqui de meditação, onde eu prego isso. Mas essas coisas, elas só são boas, pessoal, para o nosso estado de ser. Entenda muito bem isso. Quando vocês escutarem
qualquer pessoa dizer assim, mas você precisa vibrar nas boas energias da prosperidade, não sei o que, e blá, blá, blá. Essa tal vibração energética, ela só serve para o seu estado de ser. Não serve para nada material. Você pode passar aí o dia inteiro vibrando riqueza, prosperidade e tudo que você imaginar. Você não vai ter isso se você, no seu caminho, não foi desenhado para ter isso. Você pode vibrar nas frequências mais altas do universo, cara. Você não vai ter, entendeu? Não vai ter. E aí, quando a gente explica isso, as pessoas não aceitam, acham que é loucura, que eu tô viajando na maionese. É a pura verdade. Eu vivo isso, outras pessoas vivem isso. Tem muitas coisas na vida que eu não escolhi. Elas chegaram na minha vida e aconteceram. E as coisas que eu quis, que eu fui atrás, eu não consegui. Por quê? Porque não está escrito no meu caminho. Nós vivemos dentro de uma matrix muito bem desenhada. Quem projetou isso daqui, né, fez muito bem feito, cara, jogou todo mundo aqui dentro. Pensa só, é uma prisão onde tem todo tipo de gente. Tem pessoas boas, más, perversas, horríveis, horripilantes. Entende? Tem todo tipo de gente recaindo aqui. Aí a pergunta é, como que sai desse jogo? Como eu saio desse jogo? A gente sabe os caminhos, né? Mas a questão é que a gente sempre pergunta, mas será que esse caminho é o certo? Não sabemos. Eu digo, ontem eu falei isso para uma pessoa, o problema do mundo hoje, cara, começou quando as igrejas começaram a doutrinar as pessoas, dizendo que todos os problemas da vida dela não tem nada a ver com ela. E quem vai resolver vai ser o Cristo que vai vir aqui, sabe lá Deus quando, e vai resolver. Como eu falei lá no vídeo da regressão do futuro ali, cara, eu nunca vi uma pessoa que me sacaneou, que me passou a perna, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas, essas pessoas se darem mal. Não vi elas pagar por nada que elas fizeram. Então, o erro que as igrejas tiveram foi em colocar vocês como vítimas sofredoras, incapazes de defender suas próprias ideias. Olha só como isso é louco, né? Ou seja, não, eu fiz uma escolha errada de estar com alguém, fiz uma escolha de mudar de emprego, não deu certo, porque eu não escolhi as coisas certas. Mas isso aqui é culpa do diabo, não tem nada a ver comigo, é culpa do diabo. E Deus, Jesus, vai descer aqui e vai resolver meus problemas aí. No juízo final, as pessoas vão pagar. Não vai acontecer nada disso. Então, pode procurar o meu vídeo aí, que Jesus não morreu para salvar ninguém aí. Então, assim, você vai explicar isso para as pessoas? Você é louco. Cara, tá aí, me provem o contrário. A diferença de mim com as pessoas lá no mundo lá fora é que eu trabalho com a verdade, eu trabalho com os fatos. Contra fatos, meu amigo, não há argumentos. É só você olhar no mundo aí. Eu vejo pessoas aí, prosperando, prosperando, prosperando. Elas não acreditam nem que Deus existe, elas não acreditam em vibração nenhuma. Ou seja, ela não precisa fazer nada. Eu fiz até uma brincadeira com uma pessoa ontem que me chamou para sair numa festa. Eu falei assim, não, eu não vou porque aquilo que é meu vem na minha porta. Vai que eu saio e a pessoa vai lá em casa e eu não tô lá. Parece meio bobo um argumento desse, mas é a pura verdade, meu amigo. Se tá na sua vida que você vai ser próspero e abundante, cara, a riqueza vai chegar até você. Isso aqui é um jogo. Se você não pegou o seu personagem aqui que vai viver essas coisas, você vai passar o resto da sua vida trabalhando, se matando, sendo, enfim, escravo de alguma coisa, vivendo relacionamentos tóxicos e doentios, tanto conjugais quanto de amizade, familiar. E aí eu deixo sempre aquela pergunta, qual é o que a gente tem que fazer para zerar esse jogo? No último vídeo eu falei sobre isso. Se as pessoas tomarem vergonha na cara, começassem a ajudar umas a si próprias. Mas aquele ali ele é um prisioneiro. Tudo bem, ele é um prisioneiro, você veio aprender e o outro ali veio ensinar. Vamos juntar todo mundo e fazer todo mundo ser uma coisa só? Crescer todo mundo junto? Ele tem os defeitos dele, ele é um prisioneiro porque ele cometeu um erro. Mas vamos tentar descobrir qual que é o problema dele, vamos ajudar esse cara a ser melhor?
Eu aposto com vocês, eu falei, o véu da realidade ia se abrir. Cara, vocês têm tantos filmes, cara, que ensinam tantas coisas, falam, porque eu já falei aqui, outros caras falam a mesma coisa. Esse mundo, esse jogo, ele tem regras. Quem comanda, os moderadores desse jogo aqui, eles não podem jogar, fazer o que eles querem sem falar para vocês. Então, eles mandam num filme, num comercial, em alguma coisa eles dão uns insights, ou seja, eles fazem aquilo ali de uma forma travestida, bem escondida, mas eles estão falando, olha, a gente vai lançar uma guerra aí, já tá te avisando. Ou seja, aí o cara que é dono do jogo fala, não, então vocês estão fazendo certo, porque vocês estão avisando, mas só que ninguém pegou a informação. No filme do Thor lá, se eu não me engano, no dos Vingadores, veja aquele trecho que ele fala lá sobre, quando ele menciona sobre os humanos estarem usando tecnologia alienígena, né? Isso mostrou para o universo que eles já estão prontos para uma forma superior de guerra. Se nós, todo mundo, se unisse para se ajudar, crescer, tudo, cara, a gente já estava vivendo uma forma superior de existência. Mas o ser humano quer? Não, ele não quer porque ele deixou de ter a própria opinião dele. Como eu falei no outro vídeo, ele não tem a própria opinião de dizer assim, olha, eu tenho condições e vou levar os meus amigos para se divertir comigo. Porque eu quero pagar e eu quero fazer. Não é porque alguém está mandando, dizendo que esse é o status quo certo de fazer. Se eu quero convidar um amigo meu para sair, quero pagar toda a conta, eu vou pagar porque eu escolhi, não foi porque uma sociedade, um estado disse para eu fazer. Porque quando você segue essas bandeiras, quando você segue essas ideologias, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão só se aprisionando mais e mais e mais. Aí vocês nunca vão se desprender desse planeta Terra aqui, nunca. Pode chorar, bater o pé, chamar Jesus Cristo, Ave Maria, pode chamar quem vocês quiserem, não vai vir ninguém salvar vocês aqui. Se o ser humano não entender o papel dele nesse mundo, por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, e estabelecer, eu não sei de onde vim. Então, o que eu posso fazer? Vou fazer alguma coisa com essa vida aqui. Não é isso que nós falamos lá no livro da doutrina secreta? A vida não existe um propósito para ela. Eu trouxe um livro que tem uma visão, perspectiva cristã, espiritualista. Ele dita que nós precisamos ter esse questionamento. Mas já que eu não sei de onde vim, porque estou aprisionado aqui, então eu vou viver a minha vida e construir algo, fazer tudo o que eu vivi até os últimos dias se tornar um propósito. E o depois, infelizmente, é só o depois. Então, quando a gente fala sobre esses assuntos aqui, aí vem um bando de cristão, de evangélico, fala um monte de baboseira. Cara, vocês podem falar o que vocês quiserem. Nada vai mudar a realidade. Se você acredita que porque você usa uma calça jeans você vai pro inferno, parabéns, mas esse Deus que você acredita não é o mesmo que o meu. A gente já falou disso aqui em outros livros, cara. Se o próprio Deus, eu debati isso com uma evangélica esses dias aí. Deus veio das trevas, meu amigo. Só existia as trevas, só existia o nada. E do nada Deus se fez. Sabe lá como? Ele se fez presente e surgiu aí. Então veja que quando a gente fala do bem e do mal aqui nesse mundo, é uma linha tênue muito curta, muito pequena. O que é o mal? O que é o bom? Às vezes a pessoa pode dar até um exemplo que eu tava com meu pescoço travado, não sei o que, eu fui lá, até brinquei com a mulher, se fosse para me apanhar, eu tinha ficado em casa, entendeu? Mas às vezes o ato de bater, da forma como aconteceu comigo, resolveu um problema que eu estava passando ali, né? Problema físico no pescoço. Bater. Quando a gente pensa em bater, bater é ruim? É mal? É errado? Depende. Depende da perspectiva, depende do. Enfim, são inúmeras variáveis, né?
Então, quando a gente fala que Deus, ao mesmo tempo, ele é a bondade e a maldade, as pessoas não entendem. A gente já leu os livros aqui da Doutrina Secreta. Para quem não sabe, tá lá nas minhas lives. Os paradigmas da criação, tá tudo lá. A gente leu esses trechos aqui. Em momentos você vai precisar ser bom. Em outros momentos você vai precisar ser mal, porque nós vivemos numa linha do equilíbrio. Lembra que está escrito na Bíblia, que todo mundo gosta muito de usar essa afirmação de Jesus, que a gente tem que estar sempre no caminho do meio, nem bom demais, nem mal demais, sempre no meio, sempre equilibrando entre os extremos. Então assim, eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem muitas coisas que a gente fala por aqui, mas vocês têm que pôr isso na cabeça, vocês precisam abrir, gente. Para de seguir essas ideologias, parem de ficar escutando papinho desses carinha famoso. Moça, esses caras estão com a vida ganha, você tá aí todo lascado, cara. Esses caras são meramente peças de um jogo que vocês não conhecem, estão jogando sem saber. Eu vou falar de novo isso daqui, eu canso de falar. Você é um ser exclusivo, cara. Não acredite nesses babaca que chega e fala, o que você vê no outro é o que você vê em você. Mentira, não existe porcaria nenhuma disso. Porque se fosse assim, quando você olha para um cara que violenta pessoas, então quer dizer que porque você falou que ele é um violentador, isso diz mais sobre você do que sobre ele. É mentira, isso daí são falsas crenças tentando serem imputadas na sua cabeça de aceitar que a culpa do outro pelos erros dele, a culpa é sua. Não, a culpa é de cada um. Você é um ser exclusivo, você tem sua individualidade, entendeu? Individualidade é totalmente diferente de uma pessoa que acredita em alguns princípios comuns que digo. Eu acredito que aquela congregação de pessoas, aquele grupo de pessoas ali, eu acredito na ideia deles, vou seguir eles. Mesmo assim, terei a minha individualidade. Serei um ser exclusivo no universo. Não existe nenhum ser igual a nenhum outro. Cada um veio diferente. Cada um. Porque se fosse assim, não haveria razão de existir nada. É a diversidade que faz a vida ser complexa como ela é. Porque se fosse assim, as famílias que têm o mesmo DNA, que vão se multiplicando entre eles mesmos, eles durariam muitos anos. Não dura. Vai pegar irmãos aí e começar a ter filho entre eles para você ver se as proles deles vão seguir em frente. Não vai. Por quê? Porque é uma individualidade. A diversidade é isso. Cada um é um ser individual. Se você gosta de pão com queijo, maravilha. Eu gosto de pão com carne, o outro ali gosta de pão com salame. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Basta cada um viver sua vida. Cara, eu tenho um lema que eu falei aqui em outra ocasião. É tão simples viver no mundo. Se todo mundo vivesse como eu falei aqui, aliás, falei com alguém por aí na rua, é tão simples, cara. Se você olha pra mim, que eu sou uma fração de Deus. Pra quem não acredita em Deus, em nada, então eu sou a fração da criação, eu sou uma fração do universo. Você também é. Se juntar todas as nossas essências de luz, vamos formar um todo. Uma diversidade de vários formando um. O seu próprio corpo humano é assim. Você é um universo de milhões de células, cara. Se você parar para pensar nisso, olhar para sua mão, você vai ver que você carrega uma galáxia na sua mão. Uma galáxia inteira de células e bactérias e um monte de coisa ali. Nós somos individuais, formamos parte de um todo. Mas não quer dizer porque o Joãozinho ali ele violenta pessoas, eu sou igual a ele. Não, eu não sou igual a ele. Se eu digo que ele é uma pessoa violenta é porque é o que ele transmite para o mundo. Não sou eu que estou transmitindo isso, é ele. Diz mais sobre ele mesmo do que de mim. Entende? Então, assim, para viver bem nesse mundo era simples. Se você entendeu que eu digo que você e eu somos uma parte do todo, então somos uma parte fraccional do Criador. Então eu também sou Deus, eu também sou um Criador. Porque eu tenho a capacidade de criar ideias e fazer coisas. Então, se você olhasse para mim, diante de mim, e me enxergasse como um Deus também, assim como eu enxergo você,
eu não faria mal a você. Eu não precisaria te maltratar, te passar a perna, te trair, te enganar. Eu não precisaria, sabe por quê? Porque eu pensaria assim, cara, se eu fizer isso com ele, eu estou fazendo com o Criador, porque ele é parte de mim. Nós viemos da mesma fonte. Não haveria maldade, como a gente vê aí, a injustiça, não haveria nada disso. E ainda para ajudar a melhorar o entendimento é bem simples, cara. Se você não vai ajudar as pessoas, não atrapalhe. Eu sou profundamente adepto, cara, de nós termos uma sociedade onde a gente não tenha um Estado interferindo em nada, não exista um poder interferindo em nada. Você faça o que você quiser fazer, desde que você não faça mal ou prejudique a si mesmo e aos outros. Você pode fazer o que você quiser. Ah, eu quero me vestir como, sei lá, eu quero ser um, não sei, um pato. Ah, eu quero me comportar como um pato, ter penas. Tenha. Desde que você não faça mal e prejudique a ninguém, tá tudo certo pra mim, tá tudo bem. Infelizmente, pessoal, nós vivemos dentro de um jogo chamado Terra. Tem um vídeo aí no canal, o jogo chamado Terra. Se você olhar no mundo aí fora, as loucuras, cara, tá todo mundo louco da cabeça, tá todo mundo, sei lá, tá todo mundo perdido, já perdeu os estribos já. É difícil dizer isso, mas hoje eu acho que para mudar tudo isso daqui, cara, só uma força vindo de fora, sabe? Um vírus injetado nessa Matrix para as coisas mudarem, porque não vai mudar. Tecnologias que nós temos aí só estão tornando as pessoas piores. Piores. Todos vivem dentro de uma prisão e ainda querem ser melhores uns que os outros. Como é que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Infelizmente, tem muitas coisas que eu não tenho como provar, como eu falei para minha terapeuta ontem, né? A minha, o meu sonho era poder ter uma máquina para poder gravar o que eu vejo nos outros mundos, porque quem tá aqui já sabe que eu navego nas realidades paralelas. E eu vejo coisas em outros mundos que você olha para cá, quando eu volto para cá eu penso, cara, que caramba viver nesse mundo aqui, né, cara? Eu acho que você viver dentro de uma sociedade onde você perdeu a capacidade de interagir com ela, perdeu-se a essência da existência, porque você deixa de criar relações com as pessoas, construir laços. Por quê? Porque as pessoas se tornaram vis. Para quem não sabe o que é vi, é uma pessoa muito mal, uma pessoa horripilante, entendeu? Que tudo que ela olha, ela só pensa em destruir, acabar com tudo. É assim. E como que isso pode dar certo? Não dá certo. Aí você fica olhando na internet, nas páginas, tudo, tudo. Os sinais estão ali. Assiste o filme do Doutor Estranho lá onde eu falei sobre aquele Dormammu, acho que é o Dormammu, se eu não me engano. Quando o Doutor Estranho prende aquele cara lá, o Caecilius, é esse o nome dele. Dormammu era a entidade. Quando ele prende o Caecilius ali, procura essa cena, procura o filme do Doutor Estranho e vai nessa cena. O Doutor Estranho, onde o Doutor Estranho prende o Caecilius naqueles negócios, naquela armadura, o que que ele fala ali, gente, ali já tá dando o recado para vocês, cara. Os caras que moderam esse jogo aqui, eles têm a obrigação de dizer para vocês o que que eles fazem aqui. É a mesma coisa de você aceitar aqueles termos das redes sociais, entendeu? Você tem que aceitar aquilo ali. A obrigação deles é mostrar, ó, pessoal, tá aqui, ó, você tem ninguém lê aquelas coisas ali, mas aceita, entendeu? Então eles estão fazendo o trabalho deles, ó, tô mandando aqui para eles saber. E aí você muito quer clicar porque você quer entrar naquela rede, pai, clica, não lê, não sabe nem o que tá acontecendo ali. É da mesma forma, tá lá no filme, ele tá explicando sobre o tempo, eu já falei aqui sobre o tempo aqui também. O tempo não existe. E lá o Kai Sirius explica isso, você vive regido pelo tempo, cara. Que o tempo tem controle sobre tudo, controla tudo. Hoje é dia 7, sábado. Hoje é dia de quem? Dia de Saturno, dia de Satã. Pode pesquisar, estudem, gente, estudem. Hoje é o 7º dia da semana. Olha que coincidência, dia 7 no sábado. Entende?
Mas aí você vai conversar com as pessoas estão tão, sabe, manipuladas, doutrinadas, que elas não enxergam. Por isso que eu sempre digo aquilo, é mais fácil você enganar uma pessoa do que eh, mostrar para ela que ela está sendo enganada. Infelizmente, as pessoas estão tão doentes hoje em dia que elas perderam a noção. A verdade está sendo mostrada aí, pessoal. Querem seguir esses artistas que propagam só desgraça e destruição? Siga, mas também depois não venha reclamar que a sua vida está lascada, que é culpa do Joãozinho ou do demônio, não, porque foi você que fez as escolhas. Tudo na vida de algumas pessoas, porque foi o diabo, foi nos. Cara, não foi o diabo, não foi Deus, foi você. Você escolheu fazer isso, você escolheu aquilo, foi você. Nós podemos estar regido sobre um roteiro de vida já desenhado? Sim, mas ainda assim dentro desse roteiro você também tem escolhas a fazer, porque é a sua experiência, é viver aquele roteiro daquele filme que está passando chamado Terra. Você é o Joãozinho que está aqui no Brasil vivendo tal coisa e assim você vai ser até o fim dos seus tempos. Você não veio para ocupar a vaga do Elon Musk, essa vaga foi ocupada por ele. Talvez numa outra terra, num outro mundo, numa outra realidade, você está ocupando a vaga dele nesse momento. Mas nessa realidade onde nós estamos aqui conversando, agora você não é o Elon Musk. Você não é o seu artista predileto, que faz inúmeros rituais para mostrar para você, faz ritual a culto de Saturno, um monte de coisa. E aí a gente fala isso, isso é coisa do diabo. Então viva assim com seus dilemas. Se você não tem capacidade de interpretar aquilo que eu estou falando, analisar e ver se faz sentido na sua vida, no mundo, não sou eu que vou te convencer de nada. Quantas vezes eu já falei aqui, o arquivo X sempre dizia o quê? A verdade está lá fora. O tempo todo os caras estão falando para vocês, pessoal, a verdade da sua existência, do seu mundinho está lá fora. Olha lá. Vocês olham? Não. Prefere acreditar, o fulano ali falou tal coisa. O fulano ali que é um influenciador falou tal coisa. É difícil, né? As pessoas deixam de ter sua individualidade e aí depois a culpa é dos outros. Né? Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas eu não vou falar para não tocar na ferida de ninguém, mas só pesquisar na internet que você vê um monte aí do FMMI. Fazem as escolhas erradas, se enfia no meio de gente que não presta, depois que acontecem umas merdas, aí a culpa é do gênero tal. Né? Por isso que eu sempre digo, cara, as pessoas estão tão iludidas, e eu já falei aqui na última live que eu fiz, eu não vou ficar brigando para convencer ninguém, não. Eu estou colocando os fatos aqui. Querem aceitar ou não, eu tenho uma pilha de coisas documentadas aqui do que acontece, do que eu vejo nos planos paralelos. Ixi, tem tanta coisa aqui, cara, eu vou ter que tirar aqui praticamente meses só para poder redigir as coisas que tem aqui, para as pessoas entenderem daquilo que eu tô falando. Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, foi muito mais amplo, né? Esse vídeo aqui é só para complementar o que eu falei nos 2 vídeos anteriores aí, tá? Só para você entender por que eu estava falando sobre essa prisão aqui que a gente vive, essas dificuldades, essas coisas loucas que a gente está vivendo aí. Até a próxima.